Obrigado. Bom, e a gente segue falando de economia. A partir de agora, a gente vai conversar no Band News TV e na Bandeirantes com o economista Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do IBGE, né, sobre reforma tributária e outros assuntos da economia. Boa noite ao senhor, obrigado por conversar com o Band News e com a Rádio Bandeirantes. Uma boa noite a todos. Marcelo. Boa noite, Paulo. Foi muito interessante. Em alguns meses atrás, tivemos uma conversa sobre reforma tributária, aí veio a pandemia, essa conversa ficou um pouco em segundo plano. Essa reforma, né, agora está sendo retomada. O que mudou nesse momento, pós-pandemia? Muda alguma coisa? É mais emergencial essa reforma ainda para o Brasil, para a nossa economia, para garantir uma retomada com um pouco mais de vigor, com mais sustentabilidade? Marcelo, uma pergunta central que você nos faz. A reforma tributária é uma urgência do ponto de vista da justiça social que falta no Brasil, porque o sistema tributário brasileiro é regressivo e cada vez mais regressivo, porque ele cobra dos consumidores sem perguntar qual a sua capacidade contributiva em muito maior proporção do que os impostos ditos diretos, que seriam mais justos. Além do mais, o sistema brasileiro se tornou altamente não competitivo, ou seja, nós exportamos cada vez mais só pelo braço da nossa agricultura, que felizmente anda bem, o agronegócio, que inclui a pecuária, a silvicultura, exatamente porque é um setor praticamente não taxado em termos diretos. Porque se o fosse, ele teria os mesmos problemas de falta absoluta de competitividade e regressão para períodos de produção da década passada, como acontece com a nossa indústria. E, além do mais, o sistema é extremamente complexo. Tão complexo que, anos atrás, o Brasil resolveu inventar, em boa hora, o Simples, porque o Simples é a denúncia de que o sistema normal é altamente complicado e, por isso, deram, aliás, até numa confissão, o nome de Simples para contornar essa extrema complexidade. O que a pandemia fez foi ressaltar esse sentido de urgência. Por quê? Porque com a queda de arrecadação que está acontecendo, nós chegamos, então, a um limite desse sistema que funciona já muito mal. Agora, tem um outro braço dessa situação que a pandemia nos trouxe, que é a aceleração da despesa. Ou seja, abriu-se uma boca de jacaré entre a receita, que deixa de subir com a velocidade que o que o governo estava acostumado a ter em termos de arrecadação, para pagar despesas que sempre foram crescentes, não só em termos nominais, mas crescentes em relação ao que o Brasil produz, ao PIB brasileiro. Portanto, a despesa pública vinha sendo coberta com sacrifício crescente de uma população que agora, colhida pela pandemia, machucada a economia brasileira como está por uma recessão gravíssima que vai aparecer cada vez mais nos números, nós temos agora também um desafio de controlar gastos. E essa é a parte que nem o Poder Executivo ainda, sobre ele, teve coragem de fazer um movimento sério. O Congresso Nacional até aprovou o orçamento de guerra, mas um orçamento só para gastar mais. E no lado do Judiciário temos a recente decisão, a meu ver equivocada, por 7-4 do Supremo, que manteve e fez uma leitura literal da Constituição para dizer que tudo que é público, em termos salariais, é irredutível e, portanto, é o setor, é a sociedade brasileira que tem que sozinha pagar o pato sem que haja nenhum sacrifício pelo lado da contenção da máquina pública. Essa é a gravidade do que nós estamos enfrentando nesse momento. Se soma a nós, Fernando Schiller, a partir de agora. Fernando, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Eduardo, Marcelo. Olá. Doutor Paulo, posso encaminhar a primeira pergunta para ele? A minha primeira pergunta, Felipe.
Doutor Paulo, muito rapidamente, eu li com muita atenção aqui, já escuto o senhor, enfim, a proposta do Instituto Atlântico e a proposta, enfim, que você vem desenvolvendo para a reforma tributária. Me chama 2 pontos de atenção, parte em relação à sua intervenção anterior. Primeiro, vocês têm colocado a necessidade de redução da despesa pública. Não é? O que toca num tema que a mim incomoda muito, que é o fato de que nós estamos discutindo reforma tributária sem uma discussão abrangente sobre o custo do Estado. Então, você tem uma carga tributária, né, uma carga tributária que oscila 35%, 36%, enfim. Mas o fato é que nós estamos numa situação de pandemia, de expansão do gasto público, os estados enforcados, os municípios, evidentemente, vão se endividar em função da pandemia, o governo federal com enorme déficit, e no momento desses, discutindo reforma tributária, onde ninguém pode perder, e não se fala em redução progressiva da carga tributária, e muito menos redução do custo estrutural do Estado. Então, eu queria que o senhor avançasse um pouco nisso, quer dizer, qual é o caminho para fazer isso? Qual é o caminho viável para isso? Significa que é impossível, vamos dizer assim, você avançar objetivamente em termos de reforma tributária sem uma discussão prévia do custo do Estado? O avanço da reforma tributária enquanto mecanismo de simplificação, Fernando, é bem-vindo, e isso é o que a PEC 45 tenta, a meu ver, de modo parcialmente equivocado, a 110 também, e a proposta recente do governo federal, através do ministro Paulo Guedes, também tenta essa simplificação. O que você chama atenção, e eu acompanho o seu raciocínio, concordo com ele, é que resultará para os olhos da população como enxugação de gelo. Por quê? Porque se a despesa pública não for contida, e aí eu uso só um verbo diferente do seu, porque acho que a despesa pública no Brasil tem sido explosivamente expansiva. Então, a nossa proposta nem chega a ser reduzir gasto público. Seria reduzir, quem sabe, algumas rubricas de gasto numa revisão orçamentária, coisas que não vale a pena mais fazer, aumentar a despesa pública em outras rubricas, como, por exemplo, a sofrida saúde pública. E, aliás, em parte tem sido feito isso, mas ainda falta muito. E no conjunto da despesa pública, o Instituto Atlântico tem uma proposta objetiva, sim. Pena que o Congresso Nacional não ouve a sociedade. O Instituto Atlântico tem uma proposta, número 1, de um limitador emergencial de despesa, vou repetir o termo porque ele é autoexplicativo, limitador emergencial de despesa, que o ministro Paulo Guedes poderia aplicar para 2021, ou se ele quisesse, poderia já aplicar emergencialmente já, e que consiste imitando o que fizeram os Estados Unidos e a Alemanha com muito sucesso para combater o excesso, esse desequilíbrio entre receita e despesa na grande recessão de 2009 e 2010. O que fizeram? Estabeleceram um corte módico, não superior a 10%, que no Brasil constituiria, sobre 1 trilhão e 600 bilhões, um corte de 1 bilhão, seria uma economia de 160 bilhões. Daria para pagar todo o programa, por exemplo, de Renda Brasil. Uma contenção expressiva. E se traduziria numa contribuição módica de todas as rubricas. Óbvio que isso hoje colide com essa decisão a que eu me referi, a meu ver, não sensata do Supremo, de bloquear e enrijecer qualquer colaboração no corte salarial. Uma coisa muito curiosa que aconteceu tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, Fernando, é que, embora na média o corte tenha sido, num dos casos, 7,5%, no outros casos, 9,4%, dou o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos. Eles praticamente cortaram 1/3 da grande despesa que tinham, que é a despesa com que eles chamam de defesa, mas na realidade era ataque, a guerra contra a parte do combate no Afeganistão acabou ali, por conta desse corte, e, portanto, algumas rubricas podem dar uma contribuição superior e outras podem até não ter corte algum, como, por exemplo, é possível chegar à conclusão no Congresso que a gente faz um corte emergencial de 10%, mas a saúde é cortada em 0%. Então, eu acho que o Congresso Nacional, que teve aí todos esses meses, todo mundo sentado em casa,
já poderia ter combinado esse limitador emergencial, e aí o Instituto Atlântico propõe que no exercício seguinte, que seria de 2021 para 2022, o orçamento base zero, que chegou a constar da proposta do Ponte para o Futuro do presidente Michel Temer, mas que acabou não sendo implementado. O México fez isso com grande sucesso. Portanto, o Brasil, Fernando, pode sim seguir os bons exemplos mundiais, e hoje o que nós temos é falta de grandeza. Nós temos, na realidade, uma administração como se fôssemos pigmeus administrativos. E o Brasil pode enfrentar essa situação com sucesso, repito, tanto do lado da limitação de despesa, que não é corte geral, mas uma contenção, também deve, a meu ver, e o Instituto propõe, modificar a regra do corte, da limitação do teto de gastos, que, a meu ver, sempre foi equivocada, esse atrelamento à taxa de inflação. Teria que ser um limitador do teto de gastos atrelado ao PIB nominal. E quanto mais o PIB nominal, que inclui o crescimento real da economia, mais a inflação subir, mais pode-se permitir uma subida também, em termos correntes, da despesa pública naquilo que é mais necessário. Eu estou dando uma visão otimista de que é possível fazer, sim, e o governo não está fazendo porque não tem rumo nem tem plano. Então vamos lá, vamos pegar a faca. Vamos falar desses cortes um pouquinho mais afiadamente. Como você mesmo citou, os Estados Unidos, para limitar gastos, tem um setor de gastos, vamos dizer assim, muito alto, que é o setor militar, né? Deixar de entrar em uma guerra ou diminuir o gasto com tanque ou com bomba é algo que é possível de a gente verificar numa economia como a americana, ainda que tenha lá os seus desgastes, né? É possível verificar, possível imaginar isso acontecendo. Aqui, a nossa faca passaria onde? Uma vez que a gente tem a Constituição brasileira, que determina uma série de gastos sociais que devem ser seguidos, foi pactuado na Constituinte, e agora nós temos também o Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, salário de servidor público, o seu salário não servidor público, corta, problema seu. Agora o servidor público não pode cortar. Isso está equivocado, Eduardo. Eu, inclusive, quero deixar muito bem claro que, na minha opinião, embora não confrontaria a magnífica inteligência dos nossos magistrados supremos, mas o artigo 37 da Constituição, ele fala de eficiência como um dos princípios basilares da administração pública. E esse princípio geral de eficiência colide com a ideia da irredutibilidade, que é uma leitura literal da Constituição, ao invés de ser uma ideia de uma leitura orgânica. Haja vista que 4 ministros votaram contra essa decisão. Foi uma decisão dividida de 7-4. E, portanto, o que eu acho que o Supremo está apontando, esses 7 que votaram a favor da rigidez do não corte, a não revisão do gasto em salários, e simplesmente estão dizendo para o Congresso, revisem esse capítulo constitucional. É por isso que eu também atribuo ao Executivo a responsabilidade de uma inércia em não ter apresentado, e não agora na pandemia, em 2 de janeiro de 2019, o ministro da Economia já deveria ter feito as contas e verificado que o Brasil precisava de entrar num processo de limitação emergencial de gasto. Agora, vamos gastar menos em educação? Não. Vamos gastar menos em saúde? Não. O que nós temos que... Aí entramos na fase 2 do que propõe o Instituto Atlântico. Um orçamento base zero, que é também balizado por metas. Então, educação tem que aumentar gasto na medida em que a gente vai melhorar, por exemplo, nos testes PISA. E cada professor de cada município, de cada estado, deveria ter uma meta coordenada nacionalmente para que nós tivéssemos metas de saúde, de educação, de melhoria em transporte. E você observe que o Brasil não fala em meta, só fala em gasto, só fala em pagar mais, mas ninguém fala do lado da produtividade desse gasto. E o governo existe aí para governar
para ser um cobrador desta produtividade de gasto que nós não temos visto acontecer, me desculpe. Agora, Paulo, é uma queixa recorrente aí, especialmente desde o dia 2 de janeiro de 2019, de que o governo demora para apresentar os projetos, as propostas, mas, por um outro lado, já mencionou também que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, nessa decisão, já decidiu como as finanças públicas quase que intocáveis aí, não é possível mexer. O Congresso também reclama de que o governo não encaminha os projetos, mas a cada decisão, a cada projeto ou proposta debatida e aprovada, vê-se que tem pouca disposição ou quase nenhuma para atacar esse lado das despesas, de cortar despesas. É muito difícil esse trâmite dentro do Congresso Nacional. É claro, o governo demora para apresentar os projetos, mas esse cenário entre os poderes é bastante complexo e difícil, não? Mas lá em casa nós tivemos que fazer isso. Acho que na casa de cada um de vocês quatro também. E na casa das centenas de milhares de pessoas que acompanham o nosso debate aqui, também aconteceu uma revisão de gastos. Portanto, chega a ser uma coisa ilógica que um Supremo se mostre insensível a um corte de gastos em que, como foi feita a observação na primeira pergunta, num momento de pandemia, há uma modificação de todo o processo econômico. Há um estado de calamidade pública, há uma queda monumental do produto interno bruto que suporta toda a arrecadação, há uma situação séria, votou-se um orçamento de guerra e não votou-se nenhuma abordagem do lado da despesa. Portanto, é uma responsabilidade conjunta dos três poderes, do Poder Executivo por não apresentar um plano consistente, e aí desde o pré-pandemia, desde 2019, contou com vento a favor, quando o governo que entra tem que contar com vento contra e se preparar, inclusive, até para eventuais tempestades. E o governo ficou arrotando que ia tudo bem, etc. e tal, apresentou um resultado pífio em 2019, um crescimento de 1% apenas, e agora entramos num buraco profundíssimo. Mas há tempo de resgatar isso. Não quero passar uma mensagem negativa, porque amanhã é segunda-feira e o povo brasileiro vai entrar aí no transporte público, no risco de contágio, porque a maior parte do povo brasileiro não pode ficar em casa e tem que se expor ao risco porque tem que sobreviver. Então é nossa obrigação, elite brasileira, parar com a conversa e apresentar os planos. A contribuição do Instituto Atlântico é que nós há anos temos apresentado isso, nem somos chamados para dar uma conversa com os caras que decidem. Eles parecem insensíveis a esse processo. O senhor já falou eu faço assim. Hã? Não, é que o senhor já falou duas vezes. É um problema de pessoas, eu diria, menos do que um problema de rigidez constitucional ou de uma impossibilidade de conversa entre os poderes. Já falou duas diálogo, né? O senhor já falou duas vezes na palavra otimismo, né? Quer ser otimista, amanhã é segunda-feira, mas quem leu o recente estudo de vocês, publicado na sexta-feira, 31 de julho, encontra lá no capítulo 12, Pandemia Empresarial, Óbitos das Empresas Brasileiras. O senhor é muito claro. Falhamos indiscutivelmente na batalha mais importante, que é pela vida das pessoas. E pelo cenário que se desenha, iremos falhar também no esforço de sobrevivência das empresas e dos empregos no país. Pandemia empresarial, óbitos das empresas brasileiras. Exatamente. E eu não queria entrar nesse aspecto, mas também para mostrar para vocês e aí falo como ex-presidente do BNDES, que tem os instrumentos para entrar muito mais fundo no suporte às micro e pequenas empresas, que tinha, até que foi suspenso, um programa chamado Progerem, que depois, na minha gestão, trocou o nome para BNDES Giro, o canal do desenvolvedor, do microdesenvolvedor, que nós lançamos
dias depois de eu assumir, já estava lançando esse canal do desenvolvedor, que acabou não sendo desenvolvido por aqueles que me sucederam e que acabaram cortando todas as linhas de crédito de capital de giro. E eu lamento isso, porque um cartão BNDES, hoje, pelo seu automatismo, e principalmente ligado a um seguro de pagamentos, que estava pronto quando eu deixei lá, com inteligência artificial, então ninguém me diga que não é possível fazer. O BNDES fez, sim, alguns poucos bilhões. Enquanto isso, nos Estados Unidos, já foram desembolsados $500 bilhão. Multipliquem por R$5 por dólar para terem uma ideia. Não quero que isso aconteça, mas se a gente tivesse chegado a 50 bilhões de reais para as micro e pequenas empresas do Brasil, eu já diria que eu ficaria bastante satisfeito. E nós estamos ainda numa fração disso, Felipe. Essa é a razão pela qual é um verdadeiro absurdo, é um assassinato em série das pequenas e microempresas que não têm o chamada oxigenação financeira nesse momento. E, portanto, há uma segunda pandemia no Brasil. Além de matar pessoas físicas, nós estamos matando também o empresariado brasileiro. Doutor Paulo, uma pergunta sobre como vocês veem, que o senhor, do Instituto Atlântico, o tema das desonerações fiscais. Quer dizer, o sistema tributário brasileiro é uma colcha de retalhos, não é? Você fala desde a Zona Franca de Manaus até o Simples, quer dizer, que o Simples, se eu não me engano, é o maior no conjunto, é a maior dedução fiscal que você tem no Brasil, o maior regime fiscal especial. O senhor pode me corrigir, mas vamos lá. Agora a gente está assistindo no Congresso Nacional o tema da desoneração da folha de pagamentos, né, uma enorme polêmica. Possivelmente o veto do presidente Bolsonaro vai ser derrubado, porque você tem uma pressão muito forte dos setores econômicos, que são beneficiados, que se acostumam com aquela dedução fiscal, com aquela opção que tem, enfim, de pagamento favorecido, e reagem, se organizam no Congresso Nacional. Então, como é que lida com essa colcha de retalhos? Porque o sistema, nós não só cobramos muito imposto, como cobramos imposto de maneira, digamos assim, muito assimétrica entre os setores econômicos. E todos vão se organizar, né, para proteger, evidentemente, num processo de ação coletiva, o seu setor. Como é que vocês lidam com essa questão das desonerações fiscais? Desonerações fiscais significa, em geral, a proximidade de um subsistema qualquer politicamente favorecido, ter as graças de um governo que desobriga aquele segmento de fazer a sua colaboração tributária às expensas dos outros que pagam. Portanto, é um caminho correto diminuir as alíquotas tributárias. Esse é o esforço que devia estar sendo feito e, ao mesmo tempo, eliminar não só as dezenas, centenas de bilhões de reais que são despendidos anualmente com as chamadas deduções, os incentivos, e nós deveríamos ter um sistema mais horizontal, onde todos pagam relativamente pouco, modicamente. Isso tem que ser atingido com metas também, metas de 5 a 10 anos, para a carga tributária cair e, ao mesmo tempo, eliminar-se as desonerações tributárias. Aliás, o Marcelo Eduardo, um dos dois, fez uma menção de onde é que passamos a faca da despesa. Nós falamos muito sobre a máquina pública, salários, benefícios de toda a natureza, mas também há que lembrar que só o que a gente ganhará ao diminuir gradualmente as desonerações tributárias, isso tudo pode ser feito planejadamente. Não queremos também que nenhuma empresa fique de um dia para outro sem esse cobertor. Isso pode ser feito. No caso da desoneração da folha de pagamento, me perdoe, a reforma previdenciária que foi aprovada no ano passado pelo já governo Bolsonaro ficou capenga nesse particular. Já deveria ter sido atacado essa questão, porque, na realidade, esta colaboração da empresa não pode recair sobre a folha de pagamento. Os 17 setores que reivindicam essa desoneração reivindicam corretamente. Só que eu aqui estou para fazer uma reivindicação também neste programa.
que os setores sejam todos eles contemplados com a desoneração da folha de pagamento e não só os 17 setores, porque isso faz parte desse processo de favorecimento de uns em detrimento de outros. Agora você vai me poder perguntar, Fernando, mas aí como é que faz essa desoneração? Nós estudamos isso também na nossa proposta de reforma tributária e previdenciária, tem uma resposta, que é exatamente a taxação em cerca de 8% do lucro bruto, que aí no linguajar financeiro se chama EBITDA, não é? É uma sigla em inglês que significa o lucro antes das deduções de financeiras e de depreciação e impostos, que é o conceito geral de lucro bruto. E se nós olhássemos para essa base tributária, nós verificaríamos que hoje nós já teríamos condição de desonerar perfeitamente a folha de pagamento. Por quê? Porque a contribuição da mão de obra já é feita pelo empregado, quando ele contribui com a sua margem de 8% a 11% ou 14%. A empresa, quando ela dá a sua colaboração para a Seguridade Social, deveria ser sobre o rendimento do capital. E o rendimento do capital não é o lucro líquido na última linha, mas o lucro bruto. E, por acaso, as contas batem. Se a gente for fazer a conta do lucro bruto dos bancos, das sociedades financeiras, do setor produtivo de um modo geral, inclusive as pequenas empresas, cabe perfeitamente. Eu só não tive a oportunidade de fazer essa proposta ao Paulo Guedes na única vez que consegui levar a proposta do Instituto Atlântico a ele, numa conversa muito apressada. Mas uso a Band News e a Rádio Band para dizer: Paulo, não precisa inventar CPMF nenhum se você utilizar aquilo que já está escrito no artigo 195 da Constituição Federal. Você não precisa nem levar PEC alguma. Você, com a sua caneta, faz a revolução da desoneração geral da folha de pagamentos do lado da contribuição do empregador, sem que haja nenhum problema, vamos dizer assim, com o setor produtivo. Então, tem solução, sim, e é por isso que eu disse desde o início do programa, eu sou otimista. As ideias para o Brasil voltar a ter grandeza estão aí. Quem não tem grandeza somos nós, que não conseguimos nos juntar para introduzir as melhores ideias e não compactuar mais com, vamos dizer assim, o uso indevido da ciência econômica. Agora, Paulo... Esse grupo só queria explicar que na realidade, o conceito de lucro operacional, entendeu? Para que fique claro aí para o nosso telespectador. Perfeito. Agora, precisar não precisa, mas pelo menos o que a equipe econômica e o governo têm oferecido agora é essa reinvenção aí da CPMF. E numa substituição tributária, aparentemente, qual é a avaliação que vocês fazem disso? O Instituto Atlântico estudou esse tema? Qual a avaliação que vocês podem fazer sobre essa proposta de reinventar uma CPMF aí? Eu pego pela sua palavra quando você usa o termo, o verbo reinventar. O Brasil, quando fizer a sua reforma tributária, eu rezo muito para que a gente não invente nada, que a gente pergunte o que é que os grandes sistemas europeu, de um lado, Estados Unidos, de outro, que inclui também o sistema canadense, que é um sistema que está bem modernizado, fazem, e simplesmente migremos gradual, mas planejadamente, para um desses sistemas sem invenção. E nós vamos responder a sua pergunta dizendo: tem CPMF na Europa? Tem CPMF nos Estados Unidos? Então não vamos inventar. Não vamos começar a ficar inteligentes, porque respondendo ainda à pergunta excelente do Fernando, quando ele pergunta assim, onde é que estão as desonerações, quando a gente inventa uma CPMF, nós estamos punindo determinados segmentos, e no caso da CPMF, da pior maneira possível, que é em cascata,
sem observar o princípio da neutralidade, aplicando tributo sobre tributo, onerando exatamente o que já é mais onerado, que são as movimentações financeiras do país, e com vamos dizer, com a capacidade de arrecadação limitada. Como eu disse, a gente taxar aí em 8% o lucro operacional de modo plano e horizontal todas as empresas, vamos conseguir uma arrecadação maior do que toda essa CPMF. O que não significa dizer que o ministro não esteja interessado, e eu estaria também, em alcançar todas as transações hoje que ele chama nas plataformas digitais. E isso é uma parte boa da proposta que ele faz na nova CBS aí, que é definir a plataforma digital. E, aliás, digo mais, a ex-União Soviética, a Rússia de hoje, implantou há 2 anos atrás, e queria compartilhar com vocês, um sistema totalmente digitalizado. Eu diria assim, é quase que um Big Brother de pagamentos em geral, que está dando muito certo. Portanto, eu quero dar para vocês mais uma visão otimista. Nós precisamos, primeiro, montar o que o Instituto Atlântico chama de Operador Nacional de Arrecadação, de distribuição dessa arrecadação, em que nós organizamos o sistema de captura da receita, e não só federal, mas dos estados e municípios, de todos que queiram participar da nova estrutura, e isso aceleraria muito a fase de transição, que hoje constitui o grande equívoco da proposta da PEC 45, quando me fala numa transição de 10 anos. Está maluco? Né? Nós íamos ter que conviver com impostos antigos e os tributos novos por 10 anos. Isso não existe. Muito antes de 10 anos vai acontecer que nem a PEC de teto de gastos. Alguém vai ter a feliz ideia de eternizar os tributos antigos e manter os novos. Então, o Brasil não pode compactuar com isso. A transição tem que ser feita digitalmente, com esse operador nacional de distribuição de arrecadação, digitalizando por completo, e isso pode ser feito. Hoje temos os sistemas PED, a nota fiscal eletrônica, mais uma visão otimista. Hoje o Brasil, se quiser, se o ministro parar de ficar falando e acelerar o processo de implantação desse operador nacional do sistema de arrecadação e distribuição, ele vai ter o apoio de governadores e prefeitos, que às 5h30 da tarde, cada dia, vão poder receber a sua cota parte da distribuição nacional da arrecadação de modo automático. Será o fim do Pires na mão em Brasília. Ou seja, o Brasil tem um destino de grandeza se ele quiser sonhar com aquilo que é possível implantar, mas não do jeito que está fazendo. Deixa eu fazer uma provocação aqui. Eu mediei encontros onde, eu não me lembro se vocês estavam no mesmo painel, mas vocês estavam no mesmo ambiente. Né? Vocês são liberais há muito tempo, o senhor e Paulo Guedes. Na minha cabeça, vocês conversavam tranquilamente. Né? Há pouco tempo se dizia que os liberais no Brasil não cabiam numa Kombi. Hoje é um comboio de trem, né? Tem aí liberal de todos os lados. Depois da pandemia há controvérsias, né? Mas é o seguinte, o senhor não conversa com o ministro? Vocês tiveram tantos encontros juntos, tem tantos amigos em comum. A verdade é o seguinte, eu vou aqui, Felipe, ter que fazer uma revelação. Eu estive uma vez com ele no fim de agosto, pela mão de um amigo comum que insistiu. Ele até me atendeu muito gentilmente, mas não tivemos muito tempo para falar. Deixei com ele aquilo que entreguei também a vocês, como painelistas aí, que é toda a proposta do Instituto Atlântico, que inclusive está feita com o jurista Miguel Silva e outros participantes, empresários, etc. Portanto, já tem um articulado em forma de PEC. Era copy and paste na medida em que ele gostasse das ideias. Mas, infelizmente, não tive sequência dessa conversa. Eu acho que os liberais no Brasil são um grande filme de cinema mudo. Não é?
E eu também gostaria de deixar muito claro que nós devíamos parar de falar de liberais, liberalismo, porque até agora eu não vi liberalização alguma, porque a liberalização não se faz só com a suposta venda de estatais. O que ela faz, o que o liberal propõe, primeiro, é a retomada do crescimento, porque sem termos um PIB fortalecido, tudo vai errado. A relação entre a dívida e o PIB começa a crescer, como estamos indo para 100%. A carga tributária, mesmo que não haja aumento da arrecadação, ela vai subir muito fortemente porque o PIB cai e, portanto, crescer é uma necessidade. E eu não vejo o Brasil se organizando para o crescimento, né? E nós aqui já repassamos por quê. Ele não tem um sistema creditício para apoiar o empresariado brasileiro, né? É um sistema financeiro basicamente ocioso, para não usar um termo mais forte. Há décadas nós pagamos excesso de taxa de juros, esse é um outro problema. Agora, recentemente, a taxa básica caiu, mas depois de décadas, e o cálculo que nós fazemos é que o Brasil despendeu uma espuma extra de juro que não precisava pagar e se transformou em dívida pública de pelo menos R$1 trilhão ao longo do caminho. As desonerações de caráter tributário ou parafiscal a que se referiu o Fernando Scheller nos custaram ao longo desses anos mais R$1 trilhão. E, obviamente, o excesso de tributação para quem tinha que pagar acarretou em sonegações, que depois criaram-se para isso várias respostas via refis, com mais possivelmente R$1 trilhão de contencioso. Então, só de percorrer aí rapidamente, nós temos um país que perdeu 3 trilhões no meio de um caminho por ser um país completamente desorganizado. Qual foi a resposta que esses liberais já deram para essas 3 coisas que eu mencionei? Me desculpe, nenhuma. E quando fizerem as contas da tal reforma previdenciária, que, aliás, pode ser um tema para um próximo programa de domingo, que é um ótimo programa, vamos fazer as contas daquele 1 trilhão de economia da reforma previdenciária? Eu vou fazer aqui uma aposta. Eu desconfio que, além dos déficits que vão ocorrer esse ano, que deve aumentar o déficit previdenciário, ou seja, 0 de economia previdenciária, ano que vem, 0 de economia previdenciária, no outro ano, provavelmente, maior déficit e 0 de economia previdenciária,